Olá, olá pessoal, aqui do Autismo Infinito Planner. Eu sou a Mari. Olá especial para você, mãe de criança autista. Tô um pouquinho encucada aqui com essa minha câmera, mas há de dar tudo certo, né? Gente, senti aqui uma vontade, né, de fazer alguns vídeos sobre crenças limitantes. Por quê? Porque eu tenho visto muitas mães, né, não só em redes sociais, às vezes pessoalmente também, em conversas, mães que têm essas crenças, né, que limitam a vida dela como mulher, como mãe, e até como, enfim, até o desenvolvimento das suas próprias crianças, né, da pessoa autista com quem elas lidam. E aí deu vontade de fazer essa série de vídeos, né? Vai ficar aqui na playlist, né? Aqui no Autismo Infinito Planner, na playlist Vida de Mãe de Criança Autista, junto com os outros videozinhos que já tem. Porém, eu vou dividir, né? Não vou falar aqui todas as crenças que eu elenquei, né? Que são 6, né? Não são muitas. E porque senão o vídeo ficaria muito longo, tá? E a gente não pode, né, se prolongar muito num vídeo, né? Eu não faço vídeos longos, você que já acompanha aqui o canal sabe que meus vídeos não são longos, intermináveis, porque a gente não tem tempo, né, de ficar falando muito, escutando muito, né, um assunto, né? Então, no máximo entre 40 e 50 minutos um vídeo meu, né? São seis crenças que eu vou falar. Por que 6, Mari? Por que não é 10? Né? Simplesmente porque eu não vou ficar inventando crença para nós, né? Já chega que a gente já tem, né? Então, e eu também tenho, às vezes vem na minha cabeça, né? Às vezes quando eu me percebo, eu tô tendo uma crença que tá me limitando num determinado assunto ou até mesmo num relacionamento, por exemplo. Seja um relacionamento de amizade ou, enfim, qualquer relacionamento, né? Essas crenças realmente nos limitam em muitas fases da nossa vida, né? Então, começa aqui o nosso primeiro vídeo sobre crença limitante, tá bom? Então, a gente sabe, né, que nós, mães de crianças autistas, eu falo crianças autistas, mães de crianças autistas, porque meu maior público é de mães, né, de crianças autistas. Tanto aqui no YouTube, que tá crescendo, né, o meu canalzinho tá crescendo, tanto aqui como lá no Instagram, né. Então, eu sempre falei, porque eu sou uma mãe de criança autista, né, e eu vivo essa maternidade diariamente, né, e já me desenvolvi demais por conta do autismo, por conta do meu filho, e eu adoro passar para vocês o que aconteceu comigo, que me ajudou e que principalmente ajuda meu filho. Então, o Autismo Infinito Planner, ele é de uma mãe para mãe, né? Uma mãe que buscou sempre alternativa, estudou e buscou como se ajudar, e agora tá passando para vocês também. Por que não, né? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe, né, que a gente passa por várias questões relacionadas ao autismo, né? Cada uma de nós tem os seus próprios desafios, né? São únicos os desafios, né, que vão além do autismo, né? Vão além do autismo. São questões relacionadas a relacionamento, a ambiente, questão financeira, várias áreas da vida, né? Mas, principalmente, obviamente, tem a ver com essa pessoa autista, essa criança autista com quem a gente lida, que é nossos filhos, que é o nosso filho, né, nossa criança. E sem perceber, podemos desenvolver ao longo do caminho crenças que nos limitam, né? Depende de vários fatores essas crenças, elas se instalarem na nossa vida ou não, né? Essas crenças, embora compreensíveis, podem muitas vezes nos limitar e impedir que tanto nós quanto os nossos filhos alcancemos todo o nosso potencial, né? Então, nesse vídeo nós vamos explorar juntas a primeira crença,
a crença número 1. Entender como ela surge e, mais importante, descobrir maneiras de transformá-la em perspectivas mais positivas e capacitadoras. Não sei nem se essa palavra existe, capacitadoras, tá até aqui sublinhada de vermelho. Então lembre-se, você não está sozinha nessa jornada e há sempre esperanças e possibilidades além das limitações que possamos perceber, tá bom? Deixa eu ver aqui meu documento. Então vamos lá, crença número 1. Primeira crença de todas. Meu filho, ou minha criança, né? Nunca será independente. Quem nunca, né? Poderia ser chamada essa crença também do famoso luto do filho que a gente idealizou, né? Pode ser chamado de várias coisas, né? De outros nomes também, né? Mas o meu filho nunca será independente. A gente sabe que muitas vezes cai uma ficha na gente, né? Uma ficha bem negativa. E essa ficha, às vezes, é quase que incontrolada. Ela vem através de um gatilho, alguma coisa que alguém falou, alguma coisa que a criança fez, né? E quando a gente muda a forma que a gente vê isso, eu, Mari, te digo e garanto que muita coisa se transforma e se torna uma coisa bem mais leve de viver, de vivenciar, né? De lidar, enfim, tá? Então, uma das crenças mais comuns entre mães de crianças autistas é a preocupação de que seus filhos nunca alcançarão independência. Essa crença geralmente surge de momentos de dificuldade ou retrocessos no desenvolvimento e pode ser reforçada por comentários negativos de profissionais ou familiares sem conhecimento atualizado sobre autismo. Quem nunca passou por isso? Todos nós já passamos, né? Todos nós. A gente tem expectativas sobre a nossa criança. Normal, como qualquer outra mãe de qualquer outra criança. Claro que a gente tem expectativas, né? Aí, pode sim acontecer de nós mesmos ver algo que vem aquele gatilho, aquela crença de que, poxa, nunca vai ser independente por conta daquela ação. Ou então alguém vem, talvez, né, tentando ajudar e diz assim, fica tranquila, por ele ser autista, ele vai ser assim e tudo bem ele ser assim. Só que aquilo ali que está acontecendo é uma questão que você quer mudar, né? Você quer desenvolver aquela habilidade no seu filho, né? Eu mesma falo muito aqui no canal, inclusive tem uma playlist inteira sobre as 10 habilidades que eu desenvolvi no Yuri e que eu ensino você a importância dessas habilidades para você no dia a dia, né? Depois eu vou deixar o catálogo aqui na descrição desse vídeo para você pode acompanhar os vídeos e também tem o catálogo lá no Instagram, vou deixar no Instagram também, mas no WhatsApp que você pode adquirir, né, um e-book que te ensina cada uma dessas habilidades para você desenvolver na sua criança. Então, assim, claro que a gente tem expectativas e a gente quer que ele desenvolva e a gente faz para que isso aconteça. Só que essa crença, volta e meia, ela aparece, né? Então, essa crença limita tanto a mãe quanto a criança, né? Pois estabelece um teto invisível para expectativas e possibilidades.
Então existe uma expectativa e as possibilidades, só que a gente não vai além daquela crença porque ela nos limita. Então a gente não vai. Chegou aqui, ó, meu filho nunca será independente. E aí a gente volta lá embaixo. A gente cai imediatamente, né? Então, quando acreditamos que a independência é impossível, podemos inconscientemente deixar de oferecer oportunidades. Acabei de falar, né? Imagine se eu acreditasse que o meu filho não tem potencial e que ele nunca será independente. Quanta coisa eu teria deixado de lado. Eu tive esse momento também. Eu já tive esse momento, né? Talvez as mães que estão recebendo o diagnóstico das suas crianças agora estão passando por esse momento, né? Então eu já tive esse momento e eu posso garantir que sim, o seu filho, com as ações corretas que você pode tomar sim no seu dia a dia com a sua criança, ele vai desenvolver. Independente do nível de suporte que ele necessita, ele vai desenvolver. Ah, vai ser devagar? Vai! Mas ele vai desenvolver. Porque é devagar e sempre, né? Quando acreditamos que a independência é impossível, podemos inconscientemente deixar de oferecer oportunidades. Imagine que triste isso. Que promoveriam justamente o desenvolvimento da autonomia. Qual que é a crença limitante? Meu filho nunca será independente. O que eu estou dizendo aqui? Desenvolvimento da autonomia. Você pode desenvolver autonomia. Ele vai desenvolver autonomia. E quando a gente tem uma crença que nos limita, a gente entende, não, ele não vai, né? Chega até aquele teto ali de possibilidades e volta. Pois enfim, eu tenho a crença de que ele não vai desenvolver, não vai ser independente, nunca será independente. Olha o quanto isso é negativo. Nunca é muito forte, é muita coisa o nunca, pra gente se limitar a esse ponto. E pode ter certeza, eu já vi mãe dizendo isso, tá? Eu vi uma mãe que a criança tem terapia, ela leva a criança na terapia e ela diz, não, eu tenho consciência que ela nunca será independente. Por isso que ela é principal. Essa crença é a número 1 aqui desses vídeos de crenças limitantes. Então, eu me nego a pensar dessa forma sobre o meu filho. Mas eu já pensei. Entende? É fundamental lembrar que o desenvolvimento não segue uma linha reta e que cada pessoa autista, né, cada criança autista tem o seu próprio ritmo e potencial único que pode surpreender quando devidamente apoiado e respeitado. Postei ontem eu e o Yuri no mercado. Gente, eu tinha uma crença sobre mercado. Primeiro assim, ó, eu não gosto de fazer compra. Eu sempre tive alguém que foi pra mim no mercado, entende? E eu era meio que preguiçosinha nesse sentido. Aí o que acontece? Me forcei, né, a ir no mercado. Hoje somos só eu e as crianças dentro de casa. Quem que vai fazer compra se não é eu? Fui no mercado. Outra crença, que o Yuri não ia me deixar fazer essa compra, né? Mas claro, com ajuda anteriormente, eu fui ao mercado, com ajuda, né, com o Carlos na época, né, a gente foi no mercado, o Yuri se comportou, ele ensinou o Yuri a entender que ele tinha que ficar de boa no mercado, e com isso, ontem eu fui no mercado, mas era uma crença de que o Yuri não ia ficar quieto, não ia me deixar fazer a compra. E ontem, pela primeira vez, eu fui sozinha com ele ao mercado, só eu e ele me surpreendeu demais. Ele falava o nome dos produtos. O Yuri é não verbal, ele não fala com função. Aliás, ele falou com função porque eu dei um doce que ele me pediu e eu tive que dar. Esse eu tive que dar. Ele pediu docinho, balinha, mamãe. Entendeu? Então,
E aí acabou esse papel, sobrou só a embalagem da bala. Daí ele tinha falado cebola, estava nomeando algumas coisas, né? Cebola, tomate, ele falou também algumas frutas lá. E eu achei bonitinho, fui gravar, fui filmar. Sabe o que ele disse? Como a bala acabou, né? O docinho acabou. Aí eu tava gravando, Yuri, o que nós vamos comprar? Tá lá no Instagram, inclusive. Yuri, o que nós vamos comprar, filho? Conta aí pra nós. Estava falando as coisinhas, cebola e tal. Aí ele disse assim, lixo. Lixo, filho? Lixo? Tipo, não tava associando o que era aquilo. Tipo, tava muito disfuncional, não era uma função, não tinha função, porque nós tava comprando alimentos, né? Aí ele, lixo, com papel na mão, lixo. Ou seja, meu filho queria colocar a embalagem no lixo, porque a embalagem estava vazia e ela se tornou um lixo, tinha que botar no lixo. Muito funcional. Então me surpreendeu de um tanto. E essa crença, meu filho nunca será independente, caiu por terra nesse dia, nessa hora. Se meu filho entende, sim, que o lixo tem que ser posto no lixo e ele estava procurando um lixo, ele pode muitas outras coisas. Muitas outras coisas, né? Então, esse desenvolvimento ele é único e pode surpreender quando devidamente apoiado e respeitado. Limitação. Estabelece, né? A limitação, né? Essa crença limita você, porque ela estabelece barreiras invisíveis para o desenvolvimento. Então, superproteção leva a fazer tudo pela criança, impedindo o seu aprendizado, porque a crença nos limita. Meu filho nunca será independente, porque uma vez que ele nunca vai ser independente, eu mesmo vou lá e faço as coisas por ele, pois ele nunca vai ser independente. Então a gente super protege a criança e não deixa com que ele desenvolva, com que essa criança desenvolva ansiedade. Essa crença de que o meu filho, minha criança nunca será independente, gera preocupação constante com o futuro. O que será do meu filho? Então vamos lá. Bom, falamos aí da crença, né? Sobre a independência das nossas crianças, né? Uma crença que nos limita muito, né? Afinal, a crença número 1 é: minha criança nunca será independente. Minha criança nunca será independente. Certo? Como transformar a visão sobre independência? Como? Se você tem essa crença de que seu filho nunca será independente, o seu filho, sua filha, sua criança nunca será independente, a pessoa autista que você tem aí na sua casa, com quem você tem responsabilidade, você é cuidador, né? A maneira incorreta de abordar a questão de independência é estabelecer expectativas rígidas baseadas em padrões neurológicos típicos ou desistir completamente de desenvolver habilidades importantes por achar que são inalcançáveis. Certo? Desistir por achar que são inalcançáveis. E é muito triste isso, né? Como eu falei para vocês, muitas de nós mães, a gente vai e aprende tudo que a gente puder sobre o autismo. E a gente aplica. Muitas vezes a gente aplica por um tempo e depois meio que a gente desiste, né? Muitas vezes também é desistido, inclusive, das terapias, né? Porque realmente a gente sabe o quanto é puxado, né? Porém, desistir, né? Por achar que é inalcançável por conta de uma crença, realmente é uma baita de uma sabotagem.
com nós mesmas, porque isso não é verdade, né? Esse inalcançável não é isso, não realmente é baseado numa crença que nos impossibilita de enxergar o que de fato nossa criança tem potencial, sim, né? Principalmente quando é criança, né? Esse enfoque extremo, né, pode causar frustração tanto para a mãe quanto para a criança. Eu sempre falo, tudo começa por nós mães. E aí os pais ficam tristes. Mas é que tudo começa por nós mães. Nós temos esse coração de mãe. Claro, o pai tem as responsabilidades dele, nas questões dele dentro de um lar, mas nós mães, a gente tem esse olhar, né? Então tudo começa por nós. Nós se desenvolvemos, nós quebramos essas crenças e com isso a gente consegue desenvolver, achar soluções soluções e buscar oportunidades para que melhore o desenvolvimento da nossa criança. Agora, se nós tiver crenças que nos limitem, não tem como, né? Não vai ter como. Então, causa frustração tanto para a mãe quanto para a criança. E frustração causa exaustão, né? Inclusive, outra coisa que rima também, depressão. E por aí vai. Tá. Uma abordagem mais saudável é compreender que independência existe em um espectro e que pequenos passos devem ser celebrados. Ontem no mercado, aí garoto, toca aqui, muito bom, de noite é hora de dormir, eu agradeci. Gratidão, Deus, gratidão, né? Em vez de focar apenas no resultado final, valorize o progresso e as conquistas incrementais, que foram incrementadas, né? Por que eu botei incrementais? Não sei. As conquistas que incrementam todo esse dia a dia, né? Respeitando o tempo único de desenvolvimento da criança, né? Eu sei que foi falado para nós mães, né? Que cada criança tem seu tempo, que não sei o que, foi falado muito, principalmente antes do diagnóstico, que a gente via que aquela criança tinha atraso de desenvolvimento e as coisas não aconteciam, porque cada criança tem o seu tempo. Mas o nosso olhar sobre uma criança autista, de uma forma em que a gente vê possibilidades, sim, e que todos os dias a gente desenvolve aos pouquinhos e a gente está ali fazendo algo, a gente se sente orgulhosa de nós mesmos e essa criança também vai se sentindo cada vez mais orgulhosa e a nossa energia fica lá em cima porque a gente se sente com uma autoestima melhor, a gente sabe que aquilo ali vai ter resultado a longo prazo. Sim, é no seu tempo e no tempo da criança também, dentro das possibilidades que a gente tem. E isso é maravilhoso. Isso põe por terra uma crença que nos limita realmente. E talvez nos abra os olhos para que isso seja possível. Por favor, medite sobre essas palavras que eu estou falando aqui de uma mãe que sim, que vive, que vivencia isso todos os dias. Certo? Lembre-se, independência não significa necessariamente fazer tudo sozinho. É uma criança, mas ter a possibilidade de fazer escolhas dentro das próprias capacidades. Muitos adultos autistas levam vidas plenas e significativas. Se espelhar, né? O amor no espectro, né? Vocês já assistiram? A se espelhar, né? Vidas plenas e significativas com diferentes níveis de suporte. Ontem o Yuri, eu dizendo, filho, o que nós vamos comprar? Tipo assim,
Fala cebola. Ele escolheu dizer lixo. Lixo porque ele queria pôr o papel no lixo. E toma, mãe. Eu tomei, tipo, é isso que eu quero agora. Eu quero o lixo, mãe. Entende? E isso abre a mente para que a gente, de fato, entenda um caminho. A gente vê possibilidades. A gente vê... Quando a gente quebra uma crença, a gente consegue visualizar algo novo lá na frente. Imagine que você tem uma crença que diz assim: minha criança nunca será independente. Nunca. E é uma crença que realmente não deixa você passar de um nível, você volta. Porque afinal, chega num momento, meu filho nunca vai ser independente mesmo, por que eu vou fazer isso aqui? Imagine que quando você quebra essa crença, você vê que sim, existe possibilidade. Você começa a ver com os outros olhos a sua criança, né? Então, quais são as expectativas flexíveis? Adapte objetivos ao perfil único da sua criança, né? Adaptar. Vamos adaptar, né? Fugir de uma coisa, isso aqui para mim não tá funcionando. Bom, vamos adaptar, vamos fazer de outra forma. Pequenos passos, né? Fragmente habilidades em tarefas menores. O rodízio de 10 habilidades são 10 habilidades que você vai tendo um olhar diferente sobre essas habilidades e vai, através de exercícios, desenvolvendo essa habilidade na criança. Aos poucos, né? É aos poucos. É aquele link que eu vou deixar aqui na descrição do catálogo lá do WhatsApp, que tem lá 10 exercícios de cada uma das 10 habilidades do rodízio de habilidades. Aqui em casa tem barulho porque tem uma construção aqui do lado, vocês já sabem, né? Celebre conquistas, celebre as conquistas. Onde, Yuri, você quer o lixo para pôr o papel, mas muito bem, garoto, parabéns. É você se orgulhando da criança também, entendeu? Valorize cada avanço, por menor que pareça, tá? Valorize cada avanço, valorize, celebre. Hoje eu achei que não teria barulho. E eu, assim, mãe de criança autista, aproveita quando a criança não tá para fazer vídeos, né? Assim como todas nós aproveitamos para fazer outras coisas também, né? Não só vídeo, como eu, né? Mas, e justamente, claro, obviamente é de dia, de noite nós temos rotina do sono. Então, gente, eu espero ter quebrado uma crença aí em vocês, né? Essa foi a primeira crença, né? Tava esperando o barulho passar. Passou, eu acho. Então, essa foi a primeira crença, né? De 6 crenças que eu vou falar aí. Eu vou gravar todos os dias aqui para vocês. Meu filho, minha criança, minha filha, enfim, nunca será independente. Primeira crença aqui, né? E espero ter quebrado essa crença, né? É óbvio, né, gente, que existe várias técnicas, várias, né? Crenças limitantes. É muito falado aí, né? No meio do desenvolvimento pessoal, de todos nós, né, seres humanos, o quanto crenças, eu tô falando de crenças de mães e crianças autistas, é uma crença que você pode ter, né, uma dessas 6 crenças. Como eu falei antes, por que não é 10 crenças, né? Não é 10, porque eu não posso ficar enchendo linguiça aqui, né, achando crença para nós mães, né, já chega as que a gente tem. Essas foram as principais que eu elenquei, né, e vou falar aqui com vocês. E eu espero ter quebrado, de qualquer forma, né? E como eu estava falando antes, muitos desses pessoal que desenvolve, né? Faz desenvolvimento pessoal, né? Eles falam muito de crenças que limitam o ser humano, né? De obter sucesso, de trabalhar melhor,
de ter uma vida mais saudável, várias crenças sobre dinheiro também, né? Falam-se muito sobre finanças, né? Essas crenças impossibilitam pessoas de viver uma vida mais plena, mais saudável, certo? E essas crenças nossas, que são únicas de mães e crianças autistas, que talvez você esteja vivenciando, ou amiga, né? Alguém pode estar vivenciando, eu mesma já vivenciei. E volta e meia eu tenho que me policiar. Eu digo, não, Mari, isso não é possível, não é assim. Isso é uma crença tua que tu vai quebrar, né? Então, assim, elas nos limitam, especialmente nós, mães, né? E impedem que a gente desenvolva, tenha um desenvolvimento pessoal e principalmente que desenvolva nossas crianças, né? Então, é muito importante que a gente preste atenção no nosso dia a dia e entenda que aquilo ali não, que é apenas uma crença e que nos impossibilita de desenvolver nossos filhos, de ver com outro olhar nossa criança, certo? Eu vou ter também aqui na descrição desse vídeo um novo grupo de WhatsApp que eu tô fazendo. Esse grupo, eu também não sou muito fã de grupos e muitos grupos, né? Porque a gente não consegue acompanhar muitos. Esse grupo, eu quero que ele seja especial, tanto para mim como para você. É um grupo que é só para receber notificações, ou quando eu faço vídeo aqui, e quando eu tenho alguma coisa importante para falar com vocês, e principalmente eu quero passar mensagens para vocês lá, que pode vir do Instagram, pode vir do YouTube, pode vir de várias fontes, mas são mensagens que te ajudam a se desenvolver e diminuir essas crenças, tá? Ao longo do tempo, certo? Muito obrigada por ficar até o final desse vídeo e até a próxima crença. Não esquece que são 6 crenças para você acompanhar aqui. Se o seu sininho não está ativado, aproveita e já ativa. Obrigada e até o próximo vídeo.